casa de cultura, né, que vem fazendo história na cidade de João Pessoa, como um centro aglutinador de ideias, e, em certo sentido, também de afetos. Cumprimentar todos que estão aqui presentes, principalmente aqueles que se deslocaram de suas respectivas regiões de origem e vieram justamente prestigiar o lançamento que ora ocorre do livro de Aroaldo Sorrentino Maia, né, intitulado O Flutuador. Também digo a vocês que me sinto honrado em dividir com ele, em especial esse momento singular, importante, de sua trajetória de escritor. Trata-se do terceiro livro. Vocês estão vendo aqui o primeiro, Grafites, A Rosa do Batente e O Flutuador. São 3 livros que seguem, a meu ver, uma unidade, né? Uma certa unidade de intenção, de preocupação, e também uma unidade temática, na medida em que o exercício expressivo de Aroaldo vem se constituindo uma tentativa de evocação, digamos assim, ou de registro das experiências que ele viveu ao longo do tempo, em meio a diversas situações, as mais diversificadas possíveis, desde o ambiente familiar, da sua infância, o ambiente laboral, no trabalho, o contato com a cidade de João Pessoa, a cidade de Cabedelo, a cidade de Sapé, a cidade de Alagoa Nova, e também por outras paisagens, né, pelas quais ele transitou ao longo da vida, inclusive com passagens extremamente interessantes por outros continentes, né, pela Europa, sobretudo. Então, o Flutuador se situa nessa tradição, que eu diria, da evocação, da memória, do registro verbal, né, de situações vividas, de leituras feitas, de contatos com pessoas, com fatos e com paisagens. Me chama a atenção, particularmente nesse terceiro livro, uma concentração maior que ele traz em torno exatamente dessa categoria fundamental do conhecimento humano, que é a memória. É um livro de memórias, são textos, portanto, memoráveis, que procuram cartografar, vamos usar essa palavra, as impressões, as reações, né, as perspectivas do autor diante das solicitações, das ofertas que a vida oferece, né, que a vida nos proporciona, em todas as suas dimensões. E uma das dimensões que se sobressai, a meu ver, na figura do Aroaldo Sorrentino, neste livro e também nos outros, é a figura do leitor. A figura do leitor. Aroaldo é, sobretudo, uma pessoa extremamente preocupada com a existência do livro, né? Não só na sua dimensão intrínseca, né? Como um repositório de informações, como um acervo de sabedoria, né? Como um território de conhecimentos, mas também o livro enquanto instrumento pedagógico, instrumento didático, instrumento de formação, né? Eu diria, ele procura andar pelo livro por dentro e por fora, como leitor e como aquele que faz o livro circular, que faz o livro viajar, né? Que faz o livro, digamos, aproveitando o título do seu próprio livro, que faz o livro flutuar na sensibilidade do outro, né? Na memória do outro, no conhecimento do outro. A memória
é não só um patrimônio individual, e a memória que a gente vê registrada nesse livro, O Flutuador, como nos outros, insisto, não é só a memória subjetiva, não é só a memória particular do escritor, do autor. Uma vez que muito daquilo que ele evoca, como determinados espaços da cidade, determinadas pessoas, determinados livros que leu, determinadas viagens que fez, né? Num certo sentido, isso passa a constituir, porque se fez registro material, registro livresco. Portanto, objeto de acervos em bibliotecas, aqui tem bibliotecárias e bibliotecários, passa a fazer parte da memória coletiva, né? Na medida em que todos os outros, e os leitores, sobretudo, podem ter acesso a essa experiência particular, que é a experiência dele, diante do mundo, diante das leituras, mas que essa experiência, de certa forma, serve também como uma ressonância, né? Como um diálogo para as experiências alheias. Então, a memória tem um plano individual e o plano coletivo. Então, nessas duas dimensões, me parece que esse livro, os livros que ele escreve, assim como tantos outros que, num determinado momento de sua vida, procuram coletar aquilo que escreveu nos jornais, eu particularmente sempre achei isso muito importante, porque o jornal é um instrumento de comunicação que se evola rapidamente no tempo, né? Você lê o jornal hoje, já à tarde ele já está lá esquecido, vira papel que vai servir para outras coisas, sobre as quais não devemos nem comentar aqui. E aquilo se perde. E se perde exatamente porque nós não temos, eu digo nós, o nosso país, dentro das preocupações das políticas públicas, com raríssimas exceções, o devido cuidado, o devido zelo com a memória nacional, com a memória, né? A memória artística, a memória folclórica, a memória política, né? A memória econômica, enfim, a memória em todas as suas dimensões. Nós não temos essa preocupação. Eu aproveitaria esse momento para referir um livro, né? E até para me lembrar dos meus tempos de sala de aula como professor, tive sempre essa mania de, ao falar, sempre referir obras que, de certa forma, sedimentam aquilo que estou dizendo. Eu queria referir um livro que eu acho fantástico, é um livro esgotado, infelizmente, e até por isso eu quero fazer essa referência, porque esse livro deveria ser reeditado. É um livro de um crítico maranhense chamado Franklin de Oliveira, e cujo título é exatamente A Morte da Memória Nacional. A Morte da Memória Nacional. Nesse livro ele faz uma radiografia, digamos, severa, né, desse processo, eu diria quase que sistemático, de dilapidação, né, de destruição da nossa memória. Isso em todos os níveis, né? Então, de certa forma, eu vejo esses trabalhos digamos, de coletânea, de artigos, né, de crônicas, de meros testemunhos, que os jornalistas, aqueles que colaboram com os jornais diuturnamente, foi o caso de Aroaldo, que desde os anos 80, a década de 80, 90, colaborou no jornal O Combate, né, do Jorge Machado, colaborou com o jornal A União. Né. É necessário que aqui e acolá a gente reúna isso, né, em livro, porque o livro tem uma perenidade, né, o livro dura, o livro não se acaba, não é como o jornal. E aquilo fica não só para o interesse particular do autor, ou o interesse particular daqueles que o cercam mais proximamente, a família, os amigos, mas aquilo passa a ser um objeto de interesse coletivo, de interesse social. Portanto, o valor sociológico, o valor documental, o valor antropológico, histórico, de livros dessa natureza, me parece que são valores indiscutíveis, né? Aqui e acolá, por exemplo, o leitor de hoje vai ler certos testemunhos que ele dá, por exemplo, da região de Cabedelo, quando ele começou a exercer ainda no setor privado, né, funções digamos, de gestor. Né? Quer dizer, essas experiências que ele narra, em uma determinada época, né,
diferente inclusive da época que vivemos hoje, isso serve também como ensinamento, né? Como perspectiva para que as novas gerações alcancem e possam ver como, de certa forma, a sociedade se organizava, como funcionava determinados ambientes de trabalho, completamente diferente de hoje, que nós sabemos que esse funcionamento hoje mudou radicalmente por conta da informática, né? Por conta da internet, por conta das novas tecnologias. Então, esse trânsito, né? Essa travessia, digamos assim, essa viagem que ele faz no tempo, através dessa categoria da consciência, que é a memória, aliada também à percepção, que é outra categoria, né? Aliada à linguagem, evidentemente, aliada ao pensamento, em certo sentido também à imaginação, faz com que essas experiências vivenciadas se tornem produto concreto, produtos expressivos concretos, que vai nos servir em determinadas ocasiões, como documento, como acervo, para ampliar o nosso olhar, a nossa leitura acerca da realidade. Não quero me alongar, mas não devo esquecer aqui um elemento, assim, um detalhe muito interessante nesse livro, e eu falo não só do ponto de vista intrínseco, quer dizer, do conteúdo do livro, mas também da forma, né? Eu queria chamar a atenção para a editoria, né? Está aqui o nosso editor Magno, né? Que vem cada vez mais caprichando na realização material dos livros. O livro é muito bem feito, do ponto de vista material. E tem uma capa extraordinária, com o design aqui do nosso Gui José, que é um excelente capista, né? Figura que tem projeção, inclusive, nacional na elaboração de capas. Para vocês terem ideia, o livro A Arte de Ler, né? Ou Como Ler, né? Do Mortimer Adler, né? É um livro famoso, eu não sei se Gui lembra a editora, é uma editora grande, nacional, não sei se foi a Civilização Brasileira, se foi a editora Globo, uma dessas grandes editoras. A capa está lá registrada, né? Na pena do nosso Gui José, que de certa forma nos orgulha muito. Então tem esse aspecto aqui, material do livro, para o qual eu chamo a atenção. Porque aqueles que gostam do livro não só gostam do que tem dentro do livro, gostam do livro como um objeto estético. O livro também em si, materialmente, né, Zé? É um objeto estético, né? Que dá prazer a gente pegar, observar, cheirar, sei lá. É uma tecnologia muito perfeita no livro. Exato. Mas há um aspecto aí que eu chamaria a atenção, é um detalhe, e com isso eu gostaria de encerrar essas breves palavras, é o título do livro. Inclusive o próprio Harold, numa nota introdutória, faz um passeio semântico, né, pelo título, dizendo as várias possibilidades significativas que o título pode encerrar, pode conter. Porque o flutuador, né, do verbo flutuar, é um substantivo do verbo flutuar, pode nos encaminhar para várias possibilidades de sentido. É um título muito aberto, muito redondo, muito esférico, né? Claro que ele depois de observar o significado do título da palavra em diversas situações, ele vai fechar com a intenção dele, né? O que não quer dizer que seja a intenção verdadeira, a intenção legítima. Eu diria que qualquer intenção, desde que, de certa forma, os textos que o livro contém não possam ratificar com coesão e coerência, né? Ela é válida, né? Os leitores também têm as suas intenções ao ler, né? E eu gostaria de falar um pouco da minha intenção ao ler esse texto, o flutuador. Eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que o flutuador não é só o escritor que flutua, digamos assim, no barco da sua memória, né? Para fazer esse mergulho profundo no passado seu e no passado da sociedade na qual ele viveu e vive. Eu diria que não é só isso, embora seja isso, né? Mas eu vejo o flutuador como a imagem do leitor, mais do que como a do escritor. O flutuador, para mim, é aquele que está lendo, é aquele que flutua, que voa, digamos assim, nas páginas daquilo que lê. Me lembra um livrozinho de Ziraldo, muito interessante, chamado A Bela Borboleta. É um livro que
a borboleta está fechada, com as asas fechadas, porque o livro está fechado, né? Mas à medida que você vai abrindo as páginas, a asa da borboleta vai flutuando, né? Então, na verdade, o que é flutuar? Flutuar é ler. Ler é flutuar. É exercitarmos uma flutuação no mundo das descobertas, seja pela imaginação, seja pelo conhecimento, seja pelo prazer. Então, flutuar me parece que corresponde muito na minha leitura, né? Eu queria passar isso para vocês, mais do que o voo que o autor empreende ao escrever, ao registrar as suas emoções, suas reações, mas, sobretudo, a possibilidade que ele nos deixa como leitor de nos convidar, de nos fazer esse desafio. Vamos flutuar nessas páginas, porque a leitura é uma forma de flutuar no livro e na vida. Era isso que eu gostaria de dizer, em rápidas palavras, ao meu amigo que hoje está de parabéns, Aroaldo Maia Samuel. E a vocês, muito obrigado.